Neemias, capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acu, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que seguia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, juntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, revela a nós, nesta manhã, a Tua palavra, o sentido da Tua palavra. Senhor, esclareça-nos aquilo que a Tua palavra nos diz para que possamos cumpri-la, assim como o povo deste capítulo cumpriu as ordenanças da Tua palavra. Ah, Senhor, ilumina os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste mês de outubro nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Nós, que somos reformados, temos um grande apreço por esta data, por este evento, a Reforma Protestante e tudo aquilo que ela significa. Nós sabemos que, durante a Idade Média, por mais de 1000 anos, a Igreja esteve na mais completa
escuridão, na ignorância da palavra de Deus. As cerimônias religiosas, as missas, eram feitas em latim. O povo não entendia latim. O povo comparecia às igrejas como um ritual, porque ele não entendia o que ali era feito, o que ali era falado. A própria palavra de Deus estava restrita a um pequeno número de pessoas, aos monges, nos mosteiros, mas não ao povo comum. O povo comum não tinha acesso à palavra de Deus e nem entendia as pregações. E essa foi uma das coisas que os reformadores, pela graça de Deus, restauraram, talvez uma das mais importantes, a pregação da palavra de Deus. Agora, a pregação deveria ser feita na língua do povo, de forma que o povo compreendesse. Os reformadores perceberam a importância da pregação da palavra de Deus, que quando o povo de Deus se reúne na adoração comunitária, é em volta da palavra que nós nos reunimos. E se o povo não entende a palavra, se o povo não compreende aquilo que é falado, então de nada vale, nada adianta. Portanto, a restauração da pregação na reforma foi um dos pontos mais importantes para que o mundo fosse dividido ao meio e a igreja pudesse, enfim, retornar aos caminhos antigos da palavra do nosso Deus. E quando nós lemos esse capítulo 8 de Neemias, nós vemos um movimento muito semelhante do povo retornando para a palavra de Deus e para a pregação da palavra do Senhor, como nós acabamos de ler. Por isso, nós vamos tratar nesta manhã sobre o poder da pregação da palavra de Deus. De que forma a pregação da palavra de Deus nos transforma a igreja, o povo de Deus, aqueles que a ouvem. De que forma isso acontece, queridos irmãos? A primeira forma é por meio de uma reação piedosa. Nós somos transformados pela palavra de Deus quando respondemos a ela de forma correta, piedosamente. E o texto nos mostra isso em primeiro lugar, quando nós vemos o desejo que o povo demonstrou pela palavra de Deus. No versículo 1 desse capítulo, nós vemos que foi o povo que foi até Esdras e pediu para que Esdras ensinasse a lei do Senhor. Não foram os sacerdotes ou os levitas que convocaram o povo para ouvirem a lei. Foi ao contrário, o povo que chamou seus líderes e disse: nos ensine a lei do Senhor. O povo havia acabado de voltar do cativeiro na Babilônia, onde esteve lá por muitos anos, onde esteve sem tempo, exilado da sua terra que Deus havia lhes dado, sem poder cumprir as ordenanças da lei, sem poder ouvir a palavra de Deus por 70 anos. Agora o povo está de volta na sua terra, e o povo está desejoso para ouvir a palavra de Deus, e o povo está desesperado pelas Escrituras, e eles agarram a Esdras e dizem: Esdras, pelo amor de Deus, nos ensine a palavra do Senhor, queremos ouvir, queremos aprendê-la. Então, o povo manifesta o seu desejo pela palavra do Senhor. Por isso, de que forma você tem desejado a palavra de Deus? Você tem tido um desejo semelhante pela pregação do Evangelho? Quando você vem à igreja ouvir a pregação da palavra, você demonstra esse desejo ardente por ouvir a palavra de Deus, por escutar o Senhor falando por meio do seu instrumento humano que vem aqui à frente para falar? Ou a pregação se tornou monótona para você, algo banal, algo que perdeu o seu valor? Infelizmente, nós temos a tendência a deixar de dar valor àquelas coisas que se tornam comuns, rotineiras da nossa vida. Quando eu vim morar aqui para São Paulo, em janeiro, no fim de janeiro deste ano, eu e minha esposa, nós ficávamos impressionados em ver os aviões aterrissando e decolando da janela de casa, que dá direto para o aeroporto de Congonhas. Quando nós passávamos naquela avenida em frente ao aeroporto e víamos aqueles aviões enormes decolando, dando aquele rasante com aquele som ensurdecedor da turbina, a gente ficava encantado, dizendo: que coisa maravilhosa, magnífica. Mas agora, há quase um ano morando aqui, aquilo já não nos impressiona mais, não nos encantamos mais tanto com aquilo como era no começo. E assim nós corremos o risco, meus irmãos,
de ouvir a palavra de Deus domingo após domingo, semana após semana, e acabarmos perdendo o encanto por ela. Acabarmos não dando mais o valor que nós dávamos no princípio. Isso é um perigo que nós corremos, de banalizar a palavra de Deus. Por isso, não banalize as Escrituras, nem a pregação da palavra. Dê valor, sinta desejo pela palavra de Deus, para que possamos ser edificados por ela, meus queridos. A segunda reação que o povo demonstrou pela palavra de Deus e pela pregação da palavra foi uma santa disposição em ouvir a palavra. Diz o verso 2 que Esdras ouviu o pedido do povo e leu e convocou o povo para que lesse então agora a palavra de Deus. E o verso 3 nos diz algo interessante. Diz que ele leu desde a alva até o meio-dia. A alva seria o momento em que o sol começa a brilhar, que acontece por volta das 6 da manhã. Então, das 6 da manhã ao meio-dia, aquele povo ficou ouvindo a palavra do Senhor, sem pausa, de uma forma direta, ouvindo a palavra de Deus 6 horas seguidas. Meus irmãos, que disposição aquele povo tinha para ouvir a palavra do Senhor. Nós, em contrapartida, temos disposição para muitas coisas. Quando se trata de acordar cedo para uma viagem que nós tanto esperávamos, nós acordamos de madrugada, nos arrumamos e vamos. Quando nós temos que trabalhar, mesmo sem vontade de ir, nós arrumamos disposição, nos arrumamos e vamos trabalhar. Agora, quando se trata de ouvir a pregação da palavra de Deus, por quê? Muitas vezes nós não temos a mesma disposição em ouvir a palavra de Deus. Porque aquilo se torna monótono para nós, algo que nós, se pudéssemos, deixaríamos de ir, em vez de vir alegremente ouvir a palavra de Deus. Parece que existem correntes nos nossos pés que nos prendem, que nos desanimam para ouvirmos a pregação da palavra do Senhor. Mas não deve ser assim. Tenham ânimo para ouvir o Evangelho. Lembre que é Deus falando, Deus instruindo o seu povo, Deus manifestando o seu amor, a sua correção por meio da palavra do Senhor. Então, que tenhamos ânimo para ouvir a pregação da palavra de Deus. A terceira reação que o povo demonstrou em relação à palavra de Deus foi uma atenção extraordinária que eles demonstraram à palavra do Senhor enquanto ela era lida. Diz o verso 3 que o povo tinha ali os seus ouvidos atentos à lei do Senhor. O verso 3 diz: o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, o povo estava ali atento, ouvindo. Durante todo aquele extenso período em que a palavra estava sendo lida, o povo estava atento. Às vezes, quando nós estamos no culto, o nosso corpo está presente, mas a nossa mente está vagando pelas redondezas da terra, prestando atenção em muitas coisas, lembrando de muitas coisas, exceto de prestar atenção naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo exposto. Mas não convém que seja dessa maneira, meus irmãos. Nós temos que estar como o povo de Israel, com os ouvidos atentos ao livro da lei. Nós temos que lembrar que não adianta ouvir pregações, ouvir 1000 pregações, se nós não estivermos atentos ao que ela diz, que nada nos valerá. Quando nós estamos em uma empresa, por exemplo, se nós precisamos ouvir alguma instrução para cumprir uma determinada tarefa, se nós não ouvirmos com atenção a instrução que nos é dada, nós não conseguimos cumprir aquela tarefa. A mesma coisa é com a pregação. Se nós não prestarmos atenção ao que é dito, se nós ficarmos prestando atenção aos que estão ao nosso lado, conversando com os que estão ao nosso lado, se nós estivermos prestando atenção em tudo, olhando para todos os lados, menos para o púlpito, de nada nos valerá. De nada, meus irmãos, nos valerá. A próxima reação que o povo teve à palavra do Senhor, neste capítulo que nós vemos, é a reverência. A reverência à palavra de Deus. Uma coisa, então, que chama atenção nesse texto é essa reação reverente que o povo teve à leitura e à exposição da palavra de Deus. Os versos 5 e 6 nos dizem que, enquanto a lei era lida, o povo se colocou em pé, numa demonstração de grande reverência por aquela palavra, que era a palavra não de homens, mas a palavra de Deus. E também diz que após a leitura, eles
se ajoelharam com face em terra, dando glória a Deus pela palavra de Deus que estava sendo lida. Por isso, quando a palavra de Deus está sendo lida ou pregada, nós temos que ter reverência, porque não é o homem que fala, mas é Deus falando. É o Senhor trazendo a sua mensagem por meio do seu instrumento humano. Portanto, a nós, ouvintes da palavra do Senhor, compete calarmos e ouvirmos atentamente, com toda a reverência, com temor e tremor, a palavra de Deus. Não existe lugar para irreverência na casa do Senhor. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, a exposição das Escrituras, precisamos manter o silêncio, manter a ordem dentro da casa do Senhor. Nós devemos ouvir com tremor e temor. Devemos fazer de tudo para chegarmos no horário, para não sermos irreverentes. Devemos deixar de lado tudo aquilo que pode tomar a nossa atenção. Pessoas que usam celular durante o culto, durante a pregação, pessoas que conversam com quem está ao lado, pessoas que prestam atenção em outras coisas. Isso é irreverência. Se eu converso com algum de vocês e vocês não estão prestando atenção, isso é falta de reverência, falta de educação, e quanto mais quando se trata do Senhor, o nosso Deus. Por isso, ao estar aqui na casa do Senhor, tenha reverência pela palavra quando ela estiver sendo pregada. Mas o povo também, meus irmãos, demonstrou compreensão. E esta é a próxima reação que o povo teve à exposição da palavra do Senhor. O povo compreendeu aquilo que era lido e aquilo que era explicado. Diz o verso 8, leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O povo entendeu a palavra de Deus depois de 70 anos longe da terra, depois de 70 anos longe das ordenanças. Agora o povo retorna e o povo está pela primeira vez ouvindo a palavra de Deus sendo exposta. Por isso é dever dos líderes, dos pregadores, dos pastores, dos seminaristas, de todos que vêm aqui à frente para falar ao povo do Senhor, explicar a palavra de Deus. É dever que eles expliquem a palavra de Deus de forma clara, de forma compreensível. Esse foi o erro da Igreja Católica Apostólica Romana no período da Idade Média, porque eles não ensinavam a palavra de Deus. Eles faziam as suas missas, as suas homilias em latim e o povo não entendia. E nós, protestantes que cremos na importância da compreensão da palavra de Deus, precisamos então explicar, os pregadores precisam explicar a palavra de Deus de forma clara, compreensível na linguagem do povo. De nada adianta um pregador vir aqui à frente e começar a falar de forma filosófica que ninguém entende, nem ele mesmo. Não, de nenhum proveito terá para nós que ouvimos a palavra do Senhor. Nós que estamos aqui diante do povo para pregar, temos diante de nós uma responsabilidade imensa, incomparável. Uma responsabilidade pela qual prestaremos contas ao Senhor. E se não explicarmos a palavra de Deus com clareza, de forma compreensível, nós prestaremos conta ao nosso Deus. Uma responsabilidade sem tamanho, meus irmãos. Mas também é dever da igreja se familiarizar com a palavra de Deus para que ela possa melhor compreender a pregação da palavra de Deus. É claro que o pregador tem que explicar de forma compreensível, mesmo que o povo não conheça, não domine certo texto, mas também é dever da igreja se debruçar sobre a palavra de Deus, conhecer o escopo geral da Escritura para que ele possa compreender os exemplos, as citações, as ilustrações que nós usamos da palavra de Deus. É dever também da igreja se crescer em conhecimento das Escrituras para que possa compreender melhor a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, como alguém poderia pode entender as pregações que ouve se ele não está minimamente familiarizado com a palavra de Deus? Por isso é dever tanto do pregador pregar claramente, como da igreja estar apta para receber esse conhecimento ao conhecer a palavra do Senhor. E em seguida, queridos irmãos, a próxima reação que nós vemos o povo demonstrando a pregação e exposição da palavra de Deus é a contrição e a alegria. São como duas faces de uma mesma moeda. Diz o verso 9 que enquanto o povo ouvia a palavra de Deus, eles começaram a chorar.
Eles começaram a desabar em lágrimas pelas palavras da lei que eram lidas. E essa não é de forma nenhuma uma reação incorreta. Pelo contrário, é uma reação muito apropriada quando nós cristãos, quando somos confrontados pela palavra de Deus, nos sensibilizamos para o nosso próprio pecado. Isso traz tristeza ao nosso coração. É apropriado e é devido que um cristão tenha esse tipo de reação. Se nós temos contato com a palavra de Deus e ela aponta o nosso pecado, isso não nos traz nenhum tipo de reação, nenhum tipo de tristeza, isso é um sinal grave para a nossa vida. Mas agora, se nós lemos e aquilo nos contrista, nos entristece por causa do nosso próprio pecado, do nosso desejo de sermos cada vez mais santos, e não conseguimos ser tão santos quanto queríamos, isso nos entristece, isso é saudável, isso faz parte da experiência cristã verdadeira. Por isso, quando foi a última vez que você chorou pelos seus próprios pecados? Enquanto você orava? Enquanto você lia a palavra de Deus? Quando foi a última vez, queridos? Se os nossos pecados não nos entristecem, é porque nós nos tornamos duros, insensíveis e de fronte obstinada diante da palavra do nosso Deus. Por isso é muito apropriado que nós nos contristemos diante da palavra do nosso Senhor. Mas o texto nos diz que em seguida o povo se alegrou porque estava compreendendo a palavra de Deus. Se é lícito, se é correto nós chorarmos e nos entristecermos diante da palavra de Deus por causa dos nossos pecados, é ainda mais apropriado nos alegrarmos diante dela, quando nós a compreendemos, porque nela o Senhor se dá revelado a nós, porque nela nós compreendemos quem Deus é, as maravilhas que Deus tem revelado para nós na sua palavra. Por isso nós precisamos também nos alegrarmos palavra de Deus. E essas são as duas faces da mesma moeda que, ao mesmo tempo que a palavra nos traz tristeza por causa dos nossos pecados, ela também nos traz alegria por causa das promessas e por causa das maravilhas que Cristo nos tem revelado na sua palavra. Por isso, irmãos, você tem se alegrado por poder ouvir e compreender a palavra de Deus? Você tem tido essa experiência de alegria diante da palavra do Senhor? Que essa experiência transborde na sua vida. Que como povo de Israel você possa dizer, como diz no verso 10, que a alegria do Senhor é a vossa força. E essa alegria só será a nossa força diante da palavra do nosso Deus. Se nós a conhecermos, nos alegrarmos diante dela. E o verso 12 nos diz que todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que foram explicadas. Portanto, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando o pregador vem aqui à frente e explica um texto, e vocês entendem, isso é motivo de alegria, de regozijo para nós, diante da palavra do nosso Deus, porque a palavra de Deus foi lida, foi explicada, foi compreendida, e então Deus falou ao nosso coração. Agora, meus irmãos, passando para o segundo e último ponto do nosso sermão, a segunda forma pela qual o Senhor transforma a nossa vida por meio da pregação é através da obediência. Nós vimos, em primeiro lugar, que nós precisamos ter reações piedosas diante da palavra de Deus. E agora, em segundo lugar, nós também precisamos obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. O verso 13 nos ensina que, depois de todos esses acontecimentos, do povo ter lido e ouvido a palavra de Deus, o povo retornou para casa feliz, em festa, e então no dia seguinte o povo retorna para ouvir novamente a palavra do Senhor. E acontece que nesse segundo dia, ouvindo a palavra de Deus, eles descobriram algo que há muito tempo havia sido esquecido. Eles descobriram um mandamento que há muitos anos não era cumprido pelo povo, que era a festa dos tabernáculos. Isso está registrado nos versos 14 e 15. Essa festa dos tabernáculos, que está ordenada na palavra do Senhor, no livro de Levítico, capítulo 23, dos versos 33 ao 44, ordenava que durante esse período
da celebração dessa festa, que o povo saísse pelos arredores e colhessem para si folhas de árvores e construíssem cabanas onde eles pudessem morar durante o período da festa, para relembrar o tempo em que eles mesmos peregrinaram no deserto. Então era uma festa que servia para relembrar o tempo da peregrinação daquele povo no deserto. No dia anterior, diz a palavra de Deus, no começo desse capítulo, que eles estavam no primeiro dia do 7º mês. E eles descobriram na lei de Deus que essa festa dos tabernáculos deveria ser celebrada no dia 15 do 7º mês. Ou seja, faltava menos de 2 semanas para o início da festa. E ao descobrir esse mandamento, o povo imediatamente obedeceu a palavra do Senhor. E eles saíram correndo por todos os montes e por todos os vales, procurando folhas de árvores para construir as cabanas, para que eles pudessem celebrar então a festa dos tabernáculos. E essa foi uma obediência tão admirável, que o verso de número 17 diz: porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Então, desde antes do povo entrar na terra e possuir a terra, até após a volta do exílio, o povo nunca havia celebrado a festa da forma como foi celebrada aqui, com tanta alegria, com tanta obediência, com tanta entrega de coração. Meus irmãos, quando você ouve uma pregação, quando você ouve a palavra de Deus sendo exposta, você precisa obedecer às exigências que a palavra de Deus faz para você por meio da pregação. Não basta ouvir as pregações, é preciso obedecê-las, colocar em prática. Você tem obedecido às pregações que você ouve? Domingo após domingo você ouve pregadores falando aqui, mas você põe em prática? A palavra de Deus diz que os ouvidores da lei não serão justificados, mas os cumpridores é que são justificados. Você põe em prática, então, tudo aquilo que você ouve? Se esforce para pôr em prática a palavra de Deus. Eu sei que é difícil, que não é fácil, mas deve ser feito. Se você é uma pessoa orgulhosa e ouve uma pregação sobre o dever da humildade, você deve abandonar o orgulho e se tornar humilde. Se você é uma pessoa iracunda e ouve uma pregação sobre o dever da mansidão, você deve abandonar a ira e se tornar uma pessoa mansa. Se você tem problema com qualquer pecado e ouve uma pregação sobre aquele pecado, para abandoná-lo, você deve evitá-lo e passar a agir de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus exige de nós resposta obediente. Então, que sejamos obedientes, irmãos, à palavra do Senhor, por tudo aquilo que Ele nos tem ensinado por meio da sua santa palavra. E concluindo, para que a pregação tenha efeito na nossa vida, nós vimos então que precisamos, primeiro, responder a ela com uma reação correta, e em segundo lugar, com obediência. Procure praticar isso na sua vida. Toda pregação que você ouvir, medite nela, responda adequadamente e passe a obedecer aquilo que você ouvir. A reforma protestante só teve poder para fazer com que a igreja retornasse aos rumos corretos, porque aqueles que ouviram tiveram a resposta adequada, porque eles foram cativados pela palavra de Deus, então obedeceram aos mandamentos da palavra do Senhor. Assim também deve ser na minha, na sua vida, queridos irmãos, enquanto ouvintes da palavra do nosso Deus. E por fim, lembre então que Cristo é o alvo e o tema de toda a pregação. Cristo, ele é o tema principal da Bíblia. E quando alguém abre a Bíblia para pregar, Cristo é o tema principal de toda a pregação bíblica. É por isso que nós pregadores, sempre que finalizamos uma pregação ou no meio da pregação, nós sempre temos que direcionar a mente e o coração de vocês para Cristo. Porque se nós abrirmos a Bíblia, pregarmos e não direcionarmos vocês para Cristo, então nós não pregamos. Nós fizemos um belo discurso, mas não pregamos, porque a pregação deve dirigir a Cristo. Assim, sempre que você ouvir uma pregação, sempre que você ouvir a palavra de Deus sendo exposta, que você
Responda a ela de forma adequada, para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que você seja cada dia, cada semana, mais e mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, é Ele que nós desejamos quando nos reunimos na igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus. Não é somente para crescermos intelectualmente, mas é para nos aproximarmos de Cristo e sermos mais parecidos com Ele. Meus irmãos, que assim seja na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Que esse conhecimento que nós aprendemos semanalmente da palavra de Deus seja para a nossa edificação, mas também para a nossa aproximação da pessoa de Cristo, da sua obra, de quem Ele é, para que sejamos mais parecidos com Ele a cada dia. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e em seguida nos separar para as salas da escola dominical. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas tuas muitas maravilhas. Obrigado pela bênção da tua palavra. Senhor, que sejamos edificados por ela. Senhor, que possamos ser aproximados de Cristo por meio dela. E que toda pregação que ouvimos, possamos responder a ela adequadamente e possamos obedecê-la, Senhor. Dá-nos reverência pela tua palavra e um desejo ardente por ouvi-la e por obedecê-la. Ajuda-nos assim, Senhor, em nome de teu filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim seja Deus. Deus abençoe, amados.